Fala Fiote, tudo jóia com você? Professor Robson Marques aqui para uma super dica de língua portuguesa para o seu concurso que é fundamental, primordial na sua vida. Eu sei o que o concurso público significa para você. E sei também que a língua portuguesa é aquele conteúdo que é o calcanhar de Aquiles de muitos concurseiros. Por isso, venho trazer uma dica que eu acredito vai facilitar a sua vida nesse processo de aprendizado e de preparação. Depois dessa aula que você vai ter agora, eu tenho certeza que você estará mais bem preparado para resolver questões de língua portuguesa. Tudo jóia? Então vem comigo, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Olha, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, clique as notificações, dá like, faça comentários, mas faça alguma coisa para a gente entender que esse conteúdo ele é importante para você. Vamos bater um papinho sobre conjunções. Nós estamos aqui na pegada, olha, quadro branco, nosso português, beleza? Olha, portuguesão, exatamente. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre conjunção. Olha, uma das classes de palavras que a nossa morfologia traz para a gente e que as bancas amam, adoram, idolatram as conjunções, porque eu nunca vi cair em concurso público a conjunção, tá bom? Nós vamos entender aqui os processos dela e as suas aplicações e tudo mais. Fica calmo e começa a anotar. O quadro está todo branco, daqui a pouco esse quadro vai estar cheio. Se você estiver comigo anotando, riscando, rascunhando, faça as suas anotações aí, tudo jóia? Então vamos desde o início, desde a pegada bem simples e vamos até o avançado, beleza? O que nós precisamos saber sobre as conjunções? Acompanha comigo, porque a conjunção, ela é uma palavra, tá bom? Só que essa palavra, eu vou chamá-la de palavra invariável. Quer dizer o seguinte, se é uma palavra invariável, quer dizer que essa palavra não, e dê um destaque, se flexiona, tá? Não se flexiona. Quer dizer que a conjunção, ela não muda, ela não vai mudar para plural, singular, masculino e feminino. É uma palavra invariável. Tudo jóia? Assim, ela não sofre modificações. Do jeito que ela nasceu, ela vai ficar. Conjunção, tá bom? E a conjunção é uma palavra que ela tem uma função. Acompanha aí. Para que uma conjunção nasce? Por quê? O que justifica a criação, o surgimento de uma conjunção? Ela vai atuar em qual sentido? Na verdade, nós precisamos saber o seguinte, qual que é o campo de atuação dessa conjunção? Para que nós temos as conjunções? Ela tem uma função conectiva. Olha que interessante. A conjunção tem uma função conectiva. Então, quer dizer, ao dizer que ela tem uma função conectiva, eu estou te dizendo o seguinte, que a conjunção ela tem a capacidade de ligar. Quando a gente fala de conectivo, estamos falando sobre a habilidade de conexão, de estabelecer ligação. Então, veja bem, pense comigo. Na língua portuguesa, nós temos uma palavra que ela vai ser invariável. Essa palavra ela é invariável, logo não se flexiona. Agora, essa palavra invariável, ela tem uma função muito importante. Ela tem um poder muito interessante. Qual poder é esse, professor? Ela tem a função conectiva. Ela tem o poder de conectar algumas situações, tá bom? Então, a conjunção é uma palavra que tem o poder de ligar, de conectar orações. Tudo jóia? Agora, outra informação que você precisa ter sobre as conjunções, e tão importante quanto as outras. As conjunções estabelecem relações. Olha,
elas estabelecem relações. Primordialmente, as conjunções, elas são utilizadas para ligar orações. No entanto, quando ela está ligando as orações, ela vai atribuir relações. Que relações? As conjunções, atribuir relação de sentido. O que significa atribuir relação de sentido? Deve estar se perguntando. A conjunção, ela tem uma importância muito grande para aquilo que nós chamamos de semântica. A semântica, por óbvio, está ligada ao sentido das coisas, tá? Toda vez que eu preocupo com o sentido que a minha fala ou que a minha escrita tem que ter, eu estou falando sobre semântica. A semântica é o campo da língua portuguesa que ela tem por preocupação atribuir a semântica, o sentido, aquela razão lógica para as coisas acontecerem. Por um exemplo, se eu falo amarela casa tenho grande. Amarela casa tenho grande. Eu. Ponto. Veja bem que eu tenho um aglomerado de palavras, eu tenho visualmente até uma oração, tá? Eu tenho uma oração, amarela casa tenho grande eu. Só que esse aglomerado de palavras aqui, há um problema muito grande de quê? De semântica. Porque semântica é aquela parte, aquele ambiente da língua portuguesa que preocupa-se com o sentido. Apesar de ter palavras aqui, essas palavras não fazem sentido na maneira em que elas estão expostas. Perfeito? Esta oração precisa sofrer uma adaptação de sentido, ou seja, precisa ter uma relação melhor para que haja sentido completo, para que faça sentido, para que tenha uma lógica. Eu preciso organizar essas palavras para atender o quê? A semântica. Esta é a preocupação dessa área da língua portuguesa. Então, o que acontece com a conjunção? A conjunção, ela vai estabelecer entre orações uma relação de sentido para que a semântica esteja de uma forma agradável para quem está lendo, para quem está ouvindo. A conjunção, além de ser uma palavra que faz conexão entre orações, é uma palavra que é capaz de trazer sentido, de até mesmo, posso dizer, antecipar o sentido do enunciado. Por um exemplo, eu falo assim, olha, gosto de você. Mas, olha, quando eu digo esse mas, quem está me ouvindo, imagina aí sua namorada, seu namorado fala assim, olha, eu gosto muito de você, mas, quando a pessoa coloca esse mas, você pensa assim, tô lascado, já era, tô morto, mas, porque eu sei que esse mas é uma conjunção, ela vai ligar uma outra oração, tá? E esse mas, ele é carregado de sentido. Quando alguém fala assim para você, olha, seu professor lá quando você estudava na escola direitinho, ou você está estudando, o professor no final do ano fala assim, olha, você até se esforçou aí, tá? Durante o ano, mas quando fala um mas, seu coração já fecha. Você sabe que vem bomba, você sabe que vem coisa ruim aí, vai dar zebra. Por quê? Mas é conjunção, ela é uma palavra invariável, você pode saber que ela não vai para o masculino, ela não fica plural nem singular, não existe isso, e ela está utilizada ali para fazer conexão entre orações, mas ela é carregada de sentido. Aqui já vê sentido semântico.
gosto de você, mas você é chato. Nossa, não tem coisa pior do que gente chata, né? Então, veja bem ali, gosto de você, mas você é chato. Quando eu falo que a conjunção é um termo para ligar orações, é porque eu tenho o verbo gostar aqui, gosto, conjugado na primeira pessoa, tá? E o verbo é. Aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o verbo, tá? Para cada verbo, uma oração. Então eu tenho uma oração aqui e uma oração aqui. O que existe no meio das orações? Uma conjunção mas. Mas aqui é a conjunção. Tá vendo que a conjunção, ela está utilizada entre a primeira oração e a segunda, e ela faz o quê? Uma conexão. Ela faz a junção. Ela está unindo essas orações. E ela é carregada de sentido. Por que quando eu falo carregada de sentido? Porque quando você está conversando com alguém e a pessoa fala, gosto de você, mas... Quando você ouve o mas, você já espera um sentido, você já tem aquela questão, vai falar alguma coisa contrária, não é? Ela é uma conjunção coordenada. O quê? Adversativa. A adversativa é o seguinte, ela vai introduzir sempre uma ideia contrária à que foi dita antes. Então, só mostrando para você como atua uma conjunção, tá? Utilizada para ligar orações. Ela é invariável e ela é carregada de sentido. Toda conjunção, ela vai ser carregada de sentido. Tá aqui um dos grandes elementos e um dos principais fornecedores de conteúdos para as bancas. Por quê? As bancas elas vão desafiar não você descobrir que o mas é uma conjunção. As bancas não estão interessadas tanto nisso aí, tá? Porque é muito fácil, é muito conceitual você reconhecer uma conjunção. O que as bancas elas vão explorar? Se você sabe reconhecer qual sentido essa conjunção traz. Qual sentido nós temos aqui nessa conjunção? Que é um sentido de contrariar uma ideia que fora dita antes, não é? É uma função adversativa. Ou mais, algumas bancas vão pegar esse mas aqui, que é uma conjunção, e vão te pedir para substituir esse mas, por exemplo, pelo porém, para saber se a substituição da conjunção mas pela conjunção porém vai manter o mesmo sentido. Então, a banca pode explorar muito com você o quê? A questão dos sentidos das conjunções. Eu vejo muito isso em prova, é bem explorado, causa alguma confusão em alguns concurseiros, tem que fazer exercício sobre, tem que mandar super bem nessa questão, tá bom? Então, no caso em questão aqui, ok, a substituição do mas pelo porém, as duas são conjunções coordenadas aqui adversativas. Eu poderia substituir sem prejuízo algum. Gosto de você, porém você é chato, mas você é chato. Teve o mesmo sentido, ok? Então, preste atenção nessa questão, porque cai muito em concurso público. Tudo jóia? Então, olha que legal. Apagando aqui, você pode voltar ao vídeo e continuar assistindo e tirar dúvidas que você tenha ficado. Então, eu vou prolongar com você um pouco mais sobre o estudo das conjunções, tá bom? Então, quando a gente fala sobre conjunção, eu vou falar que existem as conjunções, olha só, conjunção, que nós vamos chamar de coordenadas. Olha, conjunções coordenadas. Eu vou expor aqui dois tipos de conjunção para a gente. Coordenadas e as conjunções subordinadas, tá bom? Então, veja bem, vamos conhecer, vamos revelar as conjunções que nós chamamos de coordenadas, tá bom? Conjunção coordenada.
Qual que é a função dela? A função dessas conjunções é de ligar orações, olha só, fazendo junto com você, porque eu sei que é importante você acompanhar o passo a passo para desenvolvermos de forma satisfatória, tá? Eu estou aqui, só que eu vou usar o quadro assim, ó, orações sem, isso aqui é muito importante, tá? Sem dependência sintática. Isto aqui é muito importante que você grave, que você aprenda. Eu vou ligar orações sem dependência sintática. O que quer dizer isso? Orações que uma não precisa da outra, tá? Na língua portuguesa, às vezes nós temos um período composto, tá? E se você estudou período composto, se não, procura aí Monster Concurso Período Composto. Tem várias aulas que eu explico de diversas formas o que é um período composto, tá? Então veja bem, ligar orações sem dependência sintática dentro de um período, existem orações. Dentro do período composto, existem orações. Quando essas orações, uma não depende da outra para ter sentido, eu falo que essas orações têm dependência, não têm dependência sintática. Tá bom? Então, quando elas não tiverem dependência sintática, a conjunção que liga é uma conjunção coordenada. Coordenação quer dizer de independência. Tudo jóia? Tudo bom? Então, as conjunções coordenadas não são utilizadas dentro de orações que dependem uma da outra. Mas você vai ter orações dentro de um período que elas são independentes, sem dependência sintática. Aí nós teremos as conjunções coordenadas, tá bom? Então vamos lá. As conjunções coordenadas, elas podem introduzir, tá? Vamos lá, fazendo junto. Introduzir. Olha só, se é introduzir, é dar início, tá? A uma oração. Olha, se é oração, ela já tem que ser o quê? Olha, coordenada. Quando eu falo de oração coordenada, eu estou falando de oração que não tem dependência, tá bom? Coordenada sindética. Vamos com calma entendendo um pouquinho aqui. Veja, eu já sei que a conjunção é uma palavra invariável, não flexiona, tem uma função conectiva. E ela tem uma relação de sentido entre as orações. Liga orações sem dependência sintática. Ela liga só orações que são independentes. Introduzir uma oração coordenada sindética. Aqui entra um termo que talvez cause a você estranheza. Qual que é esse termo que causa estranheza? A palavra sindética. Olha só que palavra que vai trazer uma estranheza, pode trazer essa estranheza sindética. Por quê? Quando eu falo sobre conjunção coordenada, eu estou trabalhando com oração coordenada. Oração coordenada são orações independentes. Então, eu vou trazer essa informação para você aqui, olha. Oração coordenada. Uma oração coordenada mais uma oração coordenada precisa ter uma ligação, um termo que liga elas. Esse termo é uma conjunção coordenada. Então, a oração coordenada, nós temos dois tipos. Nós temos a oração coordenada, que nós chamamos de assindética, e temos uma chamada de
sindética. Ok. Para isso, você vai ter que entender o que é um síndeto. Síndeto é a mesma coisa de conjunção. Ponto. Acompanhe comigo, essa é uma parte primordial, uma parte muito importante para que você não perca o raciocínio, tá bom? Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Nós temos vindo do latim um prefixo chamado as. As quer dizer ausência de alguma coisa. Eu tenho síndeto, que é conjunção. As é um prefixo que indica ausência de algo. Quando eu tenho a palavra as sindética, e sindética vem de sindeto, o que esse prefixo as diz pra gente? Ausência. O que a palavra sindeto diz? Conjunção. Então, se eu tenho as sindética, eu tenho aqui ausência de conjunção. Então, quando eu tenho uma oração coordenada assindética, é uma oração sem conjunção. Ok? Então, a oração coordenada sindética não tem o as na frente, quer dizer que tem conjunção. Maravilha. Então, veja bem, as conjunções elas aparecem aqui, olha, nas orações coordenadas sindéticas, tá? Quando você percebe que a oração ela não tem conjunção entre elas, eu vou chamar de oração coordenada assindética, ou seja, oração coordenada que não tem conjunção. E já as orações que têm conjunções são chamadas de sindéticas. Por um exemplo, eu tenho aqui oração A. A oração A diz assim: o carro virou na esquina. Ponto final. Eu tenho aqui uma oração. O carro virou na esquina. Aqui na oração A, você tem uma noção de tudo que aconteceu? Essa oração consegue te passar? Sim. Você entende que um carro virou na esquina. Na oração B, o carro bateu no muro. Ponto. A oração B te deixa sem saber o que aconteceu? Não. Eu tenho informação completa. O carro bateu no muro. Então eu tenho uma oração aqui, A, e tem oração B. Perceba que uma não precisa da outra. As duas podem virar apenas uma oração. Quer ver? Se eu digo aqui, se eu faço uma soma de A mais B, eu vou ter o seguinte: A mais B é igual. O carro virou na esquina. Além de virar na esquina, o que o carro fez? E bateu no muro. Ponto. Eu transformei duas orações independentes. Perceba aqui que A não precisa de B, embora não precisem uma da outra, eu consegui transformar as duas em uma. O carro virou na esquina e bateu no muro. Perceba aqui comigo, tá vendo? Olha a primeira oração aqui. A oração A. Olha a oração B aqui. O carro bateu no muro. Viu aqui? O que foi necessário para fazer a soma de duas orações dependentes em apenas um, que nós chamamos de período? Aqui eu tenho oração A, aqui eu tenho oração B. Entre elas tem aqui
a palavra e. A palavra e está sendo utilizada para conectar as duas orações. Então, ela tem uma função conectiva. Se ela tem uma função conectiva, este e aqui é uma conjunção. Essa conjunção, ela está ligando orações independentes. Orações independentes são orações coordenadas. Então, ela é uma conjunção coordenada. Ela é uma oração coordenada. Veja bem que nessa oração que começa aqui no carro e termina aqui no muro, tá? Começa em o carro e termina em um muro, há conjunção. Se há conjunção, se nessa oração toda tem conjunção, quer dizer que é sindética. O que quer dizer sindética? Que tem conjunção. Olha a presença dela aqui. Então, eu tenho uma oração, uma conjunção coordenada sindética. Agora, só que a conjunção ela traz relação de sentido. Qual sentido a conjunção e traz aqui? Traz um sentido de soma. Traz um sentido de adição. Isso nós chamamos em língua portuguesa de conjunção sindética, o quê? Aditiva. Então, só para mostrar ali que as conjunções, elas têm sentido. Ela agrega sentido à oração. E introduz uma oração coordenada sindética. É o que nós vimos aqui neste momento. Beleza? Então, é muito tranquilo a questão, a relação das conjunções. E aí a gente vai continuar quebrando o pau sobre conjunção para você, sobre tudo que acontece em língua portuguesa. Tamo junto. Bora lá! E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara, a pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021.
Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Bora lá, fiote! Professor Robson aqui para continuar com você com a nossa aula sobre conjunção. Cara, exatamente, para aproximar cada vez mais a gente desse elemento que é muito recorrente nas aulas de língua portuguesa, nas provas de língua portuguesa, sobretudo, tá? As bancas gostam muito. Nós vimos aqui conjunções coordenadas. No entanto, agora nós temos que conversar um pouquinho sobre as conjunções subordinadas. Conjunção subordinada, nós teremos dois tipos aqui, tá? Que nós vamos chamar de integrantes, muito importante isso aqui, e as adverbiais. Aqui nós temos dois tipos de conjunção. Nós temos a conjunção coordenadas e nós temos as conjunções subordinadas, tá? As conjunções subordinadas, ao contrário das coordenadas, elas ligam orações sintaticamente. O quê? Nome subordinado vem de dependência. Sintaticamente dependentes. Bacana. Então, as conjunções, elas sempre vão ligar orações. Ora, ligam orações independentes, que são chamadas também de coordenadas. Ora, ligam orações sintaticamente dependentes. Isso aí que nós precisamos trazer bem tranquilo. Essas orações aqui, ao contrário das coordenadas também, elas não têm sentido sem sentido. Sem sentido. Beleza? Elas não possuem sentido no significado, no termo de trazer significado próprio. Beleza? Conjunções subordinadas. Então, nós temos a conjunção subordinada que nós chamamos de integrante. A oração subordinada que nós trabalhamos com integrantes, nós temos duas. Conjunção subordinada integrante. Vou fazer a integrante primeiro, depois eu bato um papo na adverbial. Que nós temos a conjunção se e a conjunção que. As duas conjunções subordinadas integrantes que nós temos na língua portuguesa, o se e o que. O se e o que vão ser utilizadas para ligar orações sintaticamente dependentes. Orações que uma depende da outra para ter sentido, tá bom? Então, nós temos essas duas aí. Por um exemplo, se eu falo assim, elaborar uma oração aqui pra gente. Olha, exemplo. É necessário que você tenha cautela. Ponto. Nós temos uma oração aqui, temos o verbo que é o verbo ser, está conjugado. Tenha, verbo ter conjugado aqui. Verbo, nós temos duas orações aqui. É necessário que você tenha cautela. Eu tenho é necessário que, esse que eu sei que é uma conjunção integrante. É uma conjunção subordinada integrante. Quais são as duas subordinadas integrantes? O que, o se e o que.
elas introduzem uma oração subordinada. Tá vendo que a partir daqui eu tenho uma oração subordinada? Por um exemplo, por que, professor, que é uma oração subordinada? Que você tenha cautela. Só isso faz sentido para você? Não. É necessário. Então, essa segunda oração depende da primeira. Portanto, eu falo que a segunda oração ela é dependente da primeira. Se ela é dependente, ela é subordinada. O que liga essas duas orações? A palavrinha que. A palavrinha que ligando duas orações, tá vendo? Então, ela tem uma função conectiva. Ela está ligando orações dependentes. Uma depende da outra, portanto, é subordinada. E ela é integrante, porque ela é a conjunção que, aqui, fazendo a ligação de período composto, ali, dentro do período composto das orações subordinadas. Temos essa situação aqui, tá bom? Então, veja bem, nós temos essa situação de integrante, tá? É um desses tipos de conjunção. Outra situação que nós temos também, e aí eu vou trazer com mais... dar um destaque maior com você aqui, porque nós temos as adverbiais, conjunção subordinada adverbial. A conjunção adverbial, ela tem valor de um advérbio. Beleza? Ela tem o mesmo valor de um advérbio. Por isso é chamada de adverbial. Daí vem o nome, tá bom? Então, veja bem. E ela vai introduzir uma oração subordinada adverbial. Então, o que você precisa ter aí na sua cabecinha bem definida? Nós temos orações coordenadas, que são orações independentes uma da outra, e nós temos também orações subordinadas. Nós temos esses dois tipos de orações ali, tá? Nas orações coordenadas, nós teremos conjunções ligando as duas orações, mas conjunções que nós vamos chamá-las de conjunções coordenadas. Por que coordenadas? Porque elas têm estabelecendo relação entre oração 1, que não depende da oração 2. A oração 2 não depende da oração 1, por isso são coordenadas, são independentes. Nós estamos agora em um campo de orações que elas dependem sintaticamente uma da outra. Uma completa a outra. Quer dizer o quê? Se eu tiro uma oração, a outra perde o sentido. Exemplo disso, é necessário que você tenha cautela. Se eu tiro aqui a segunda oração, que você tenha cautela, deixo só a primeira. Vai ficar assim, é necessário. Não faz sentido. Se eu deixo só, é necessário. É necessário? O que é necessário? Viu que essa oração 1 depende da outra? Então, quer dizer que essas orações são sintaticamente dependentes uma da outra. Dessa forma, a oração A, essa oração 1 aqui, precisa da oração B, precisa da segunda oração. As duas estão juntas, mas quem faz o link entre elas é a palavra que. Porque a palavra que é uma conjunção, ela é uma conjunção subordinada, mas ela está dentro das conjunções subordinadas que nós chamamos de integrantes, tá? As conjunções subordinadas integrantes são as conjunções C e a conjunção que. Tudo certo? Dessa feita, nós temos aqui as conjunções adverbiais. Essas conjunções adverbiais, elas também estão dentro do campo das conjunções subordinadas. Elas sempre vão atuar dentro de orações que são dependentes sintaticamente uma da outra. Nunca nós teremos uma conjunção adverbial em oração coordenada, tá? Porque para as coordenadas, nós já temos especificamente os 5 tipos de coordenação: adição, conclusão, explicação, alternativas e adversativas. São esses 5 sentidos.
tá? Agora, nas conjunções subordinadas, nós temos as adverbiais, que elas vão ter o mesmo valor de um advérbio. Elas vão introduzir uma oração subordinada adverbial. O nome pode parecer diferente aqui, ou ruim, mas você vai ter oração subordinada. É oração porque vai ter verbo, subordinada porque precisa da primeira, adverbial porque tem o valor de um advérbio, tá bom? Então temos aí essa situação, tá bom? São as orações adverbiais. Essas conjunções, categoria das conjunções subordinadas a adverbiais. Aqui entra uma questão que você precisa prestar atenção e eu vou te dar um conselho. Ou você aprende isso de uma vez por todas, ou você vai ter que decorar. Talvez fique feio para você falar assim, não, professor, você está falando para eu decorar? Sim. Se você não aprende, decora. Porque você vai precisar disso, tá? Nós temos aqui as categorias. Vou enumerar para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de conjunção subordinada adverbial. Nós temos aquelas conjunções subordinadas adverbiais que elas vão trazer o sentido de causa, motivo. Aqui as bancas vão cobrar muito, pode ter certeza. As bancas amam colocar relação de causa e consecutiva, ou seja, de consequência, misturando os sentidos para saber se preserva ou altera o sentido, tá bem? Então veja bem, quando nós temos aqui causa, uma vez que, por exemplo, nós temos um sentido de causa quando eu utilizo essa conjunção, uma vez que. Eu não fui, uma vez que choveu. Uma vez que indica a causa pela qual eu não fui. Tá? Comparativa, essa conjunção é quando fala mais do que. Você come mais do que eu. Estabelecendo aqui uma situação de comparação, de condição. Olha aqui, caso. Eu irei, caso não chova. Eu irei, se não chover. Este caso traz a ideia de quê? De uma condição para que eu vá, tá? Desde que. Olha a conformativa. Conforme. Faça tudo conforme está no edital. Faça tudo conforme. Conformidade. Concordando com o que está no edital. São exemplos de conjunções subordinativas adverbiais. Consecutiva. Esse consecutivo, olha, tanto que traz uma ideia de quê? De consequência. Choveu tanto que inundou a casa. Viu? O resultado de muita chuva inundou a casa. Choveu tanto que. Choveu de modo que a casa ficou inundada. Traz a ideia de uma consequência sempre, tá bom? Olha aqui a final que nós temos. Olha, a fim de que é necessário investir em tecnologias, a fim de que a polícia fique melhor armada, a fim de que, indicando uma finalidade dentro das orações. Proporcionalidade, a medida, a proporção. A medida que comia, engordava. Na mesma proporção que comia, engordava. Então, nós temos aqui
exemplos de conjunções subordinadas, elas vão estar no meio de orações subordinadas adverbiais. Olha aqui a temporal que nós temos quando, por um exemplo, quando você chegar, avise-me. Quando você chegar, no tempo que você chegar. E de moda que nós temos é o sem que. Então, nós temos aqui uma vastidão de conjunções, tá? Nas integrantes, eu só tenho o se e o que. Elas vão introduzir as orações subordinadas substantivas, tá? Vou até colocar a informação para você aqui, que as integrantes aqui, elas vão introduzir orações subordinadas substantivas. Ou seja, tem o mesmo valor que um substantivo. No caso das conjunções adverbiais, elas vão ter o valor de um advérbio. Orações subordinadas adverbiais. Só que aqui nós temos 9 tipos de orações, de conjunções subordinadas adverbiais. Você tem que levar muito em consideração isso daqui, tá bom? Então, olha, nós temos aqui a continuidade das conjunções. Agora é estudar muito, é se preparar bastante e ficar pronto para resolver questões a respeito das conjunções. Você já sabe que nós temos conjunções coordenadas, que atuam no meio de orações coordenadas. E nós temos as conjunções subordinadas. Está na hora de praticar, está na hora de fazer acontecer, está na hora de quebrar o pau. Então vamos embora lá e resolva questões e aprimore. Cresça um pouco mais na língua portuguesa. Espero que você tenha gostado dessa super dica aí para você. Beleza? Sempre lembrando que aqui é Monster, é tudo nosso e nada deles. Fui!